Boa tarde, alunos do nono ano B. Vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso, onde a gente vai debater durante essa aula o estudo do Diálogo 12, né, que a gente tem como o tema mais importante o cuidado, certo? Um novo modo de viver na terra criatividade, onde a gente vai ver, né, o tema criar para cuidar, certo? Vocês vão encontrar esses temas aqui para estar estudando, interagindo nas páginas 103, 104, 105, 107 e 110, certo? Então, no diálogo anterior que nós tínhamos visto, estudamos vários conceitos e ideias muito importantes para o desenvolvimento de nosso cuidado com o planeta. Então, podemos entender nossa situação como a de uma comunidade interconectada que utiliza recursos naturais comuns e restritos, certo? Então, todo o uso de uma pessoa faz de um recurso afetado a outra. Então, o que é que a gente vê com isso, né? Que a gente, né, no momento que você está usando um recurso, esse recurso que vai lhe ajudar, mas de uma certa forma, né, como contrapartida, ele afetou uma outra parte, né, do planeta para que estivesse pronto para lhe ajudar nesse problema bem aí que você está solucionando com este recurso, certo? É como se fosse uma via dupla, né? Ajuda por um lado, mas atrapalha por outro. Então, precisamos desenvolver consciência da nossa relação com o outro e com o mundo. Relação esta que é uma verdadeira consciência planetária, né? Tipo, se nós, né, piononense, nós, Suassuna, estivermos consciência de não estar prejudicando tanto o planeta, mas se tiver outra escola que não está nem aí, né, com um alunado que não liga, que tem outros hábitos, então não adianta, certo? Então, cada ser humano sabe da necessidade e tem que ter consciência do que pode fazer para estar melhorando. O primeiro ponto importante para perceber como afetamos o mundo ao nosso redor é começar a desenvolver um interesse pelo que está à nossa volta. Se você pensar bem, estamos acostumados a uma forma de consumo em que os produtos aparecem e desaparecem, né? Sem que saibamos por que os reduziu, né? Por que diminuiu, como por exemplo, eu estava observando, na época que eu era criança, os biscoitos eles eram enormes, era assim uma bolacha, um biscoito tão grande, né? Hoje ele é bem pequenininho, cabe assim no arco do seu dedo, certo? Então, como foram retirados e usados os recursos naturais que deram origem a eles, certo? Então, tudo isso vai diminuindo porque, com o passar do tempo, né, a gente tem que ter consciência que a gente não pode estar degredindo tanta natureza. Então, a redução dos plásticos, dos materiais pesados, eles vão diminuindo, né, a poluição do planeta, mas precisa que a gente tenha consciência em relação a isso. Então, eles são retirados e usados dos recursos naturais que deram origem a eles, né? Tudo é comprado diretamente em lojas e depois que utilizamos, os que queremos, descartamos nessas embalagens que não sabemos o certo para onde elas vão, na verdade. Então, nossa consciência está desligada da origem de consumo e do destino de descartarmos. Então, a gente precisa saber onde a gente vai descartar esses materiais, né? Porque se você jogar na natureza, ele vai vir com uma resposta, né? A natureza, ela é muito boa, mas ela não tem como aguentar a gente estarmos jogando lixo toda uma vida inteira, né? Chega a um certo ponto que ela dá uma resposta para a gente. Então, com um pouco de pesquisa, né, você começará a perceber que as questões são mais importantes, né? Questões de quê? De preservação do meio ambiente, de respeitar, de ter consciência, né? A questão das empresas, né? Ter a consciência de não estar emitindo tanto gás, soltando tanto gás na atmosfera, né? No ar.
porque com isso aí, com o passar do tempo, nós, seres humanos, né, todos os seres vivos, não só os humanos, mas as plantas e os animais, também vamos sofrer as consequências, né? Então, por isso que tem que existir essa consciência, né? Não é só eu saber que eu não posso estar descartando, poluindo e fazer a minha parte, mas se o meu próximo não faz. Então, todo mundo, todas as pessoas, né, tem que estar, digamos assim, rezando na mesma cartilha, né? Compactuando da mesma ideia, de guardar, né, de guardar a natureza, de cuidar, de estar se resguardando em relação à questão de deixar jogar lixo, né, na natureza, principalmente aqueles lixos poluentes, né? E aqueles também que demoram a se decompor, certo? Então, a primeira mudança ela acontece em nós mesmos, né? Com a modificação, né? Com essa atitude de modificação que promovemos a nossa forma de ver o mundo em nossos próprios hábitos, né? Como eu já falei, então não adianta você ter consciência se você não tem hábitos saudáveis, né? Saudáveis de que forma, professora? De ter a consciência de não jogar poluentes na natureza, de estar educando os mais novos, né? Para que eles não possam no futuro estar fazendo essas atitudes, não fazer na frente deles, né? Nem por trás, nem por frente. Porque as pessoas, o ser humano, às vezes você fala uma coisa, eles não escutam, mas se ele vê você fazendo, ele quer praticar, né? Quer seguir, principalmente as crianças. Ainda não sabemos o exemplo de como descartar de maneira mais responsável as baterias, como por exemplo os aparelhos eletrônicos. Mas também temos a consciência de que aquilo é prejudicial à natureza. Então, a partir do momento que você tem um material desse em casa, você tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, né? Tem que guardar para no momento certo, no local certo, no ambiente adequado, você está descartando. E não jogar na natureza só porque quer se desfazer e não ter aquela responsabilidade. Não, aquele é um objeto seu, um bem seu e você tem que guardar. Gente, agora vocês terminem de ler, guardar para descartar no local certo, certo? De forma responsável. Agora vocês terminem de ler o conteúdo e vamos responder as atividades aqui abaixo. E bons estudos!